hoje a gente vive imerso no mundo em que marcas e pessoas elas coexistem, né? Então, qual é a grande dificuldade? A gente conseguir que as pessoas se envolvam com as marcas. Aqui comigo, o publicitário Pádua Sampaio. Seja muito bem-vindo à Opinião CE e ao Entre Assuntos, Pádua. É um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo e trocar ideia, né? Olha, falar sobre marketing e sobre cliente é algo assim que apresenta aí várias nuances, né? E você estava conversando comigo aqui nos bastidores e falando de uma explicação muito didática e que deixa a mente da gente bem clara. Fala um pouco, que repete aí para as pessoas entenderem como é que essa relação é construída. A gente estava batendo um papo aqui agora há pouco, falando do desenvolvimento do marketing como um todo, né? Então, as coisas não estão como estão por acaso, existe uma sequência quase cronológica. Se você pega, por exemplo, o começo da industrialização, e aí você começa a ter os esforços de venda, os esforços para conquistar o consumidor, você tem uma demanda reprimida muito grande. Então, o que importa é a indústria produzir, você tem uma demanda reprimida, as pessoas consumirem. Então, por exemplo, década de 50, década de 60, as pessoas não queriam saber se o liquidificador tinha um design A, um design B, um design C, se o copo era assim, se o copo era assado. Elas queriam ter um liquidificador. Ou seja, a produção era orientada para produto porque haveria o consumo. A finalidade original daquele produto. Daquele produto. Então, se as pessoas não tinham aquilo ali, então eu só precisava produzir aquilo ali. Pulando um pouquinho no tempo, se a gente for olhar, por exemplo, para o período da pandemia, as pessoas queriam álcool em gel de qualquer jeito, né? Você não olhava a marca, não olhava a forma, queria máscara de qualquer jeito. Então, é um exemplo também de marketing 1.0 aplicado nos dias, praticamente ontem, né? Nos dias atuais. Então, marketing 1.0 orientado para o produto. Eu produzo, as pessoas consomem. Só que à medida que as pessoas começam a consumir e a concorrência ela começa a ficar acirrada, as empresas começam a pensar, eu posso produzir e oferecer produtos diferentes. Eu tenho um exemplo clássico, eu tenho uma sandália da Havaianas, que é de uma determinada forma, mas eu posso ter agora azul, vermelho, verde, branca, preta, e o consumidor começa a poder escolher. Então, o marketing 2.0, você já começa a olhar para o consumidor. Só que os produtos, a concorrência, mais uma vez, equaliza as marcas, né? E aí as marcas começam a olhar como é que eu gero um diferencial que não precisa ser necessariamente tangível, um diferencial de valor de uso. Então, que tal se a gente começasse a apostar em causas? Que tal se eu começasse a dizer que a minha marca apoia a jaguatirica, a preservação da jaguatirica, das baleias, da Mata Atlântica, que parte da renda do meu produto vai para uma determinada causa. E aí a gente tem o marketing 3.0, o marketing de causa. Você começa a gerar valor nas marcas, não pelo produto em si, pelas características físicas do produto, mas por uma característica intangível, uma personalidade, né? Um conceito. Ou mesmo, não precisa ser uma causa, especificamente. A gente pega, eu falei das sandálias, da Havaiana, mas a causa pode ser brasilidade, pode ser praia, pode ser lifestyle. Então eu não estou mais utilizando, não é mais sobre estar calçado e se proteger de um prego no meio da rua, né? É sobre um lifestyle. E aí você começa a ter a tecnologia, a entrada do mundo digital, as redes sociais, a capacidade de captura de leads. Aí você entra no marketing 4.0. Então você começa a falar muito de funil de vendas, você começa a falar de busca ativa pelo consumidor, você começa a ter como é que eu utilizo essas ferramentas digitais para capturar esse meu cliente. Então a gente já vai no 4.0. E agora a gente já tem o 5.0 também. Eu tenho ferramentas que emulam o comportamento humano. Como é que eu utilizo essas ferramentas que emulam o comportamento humano para ajudar a criar uma percepção a vender meu produto? E aí eu te dou como exemplo um hotel em Tóquio que simplesmente não existem humanos. É todo emulado, os humanos eles são emulados por máquinas. Então a capacidade a tecnologia emular comportamento humano, ela é uma característica muito forte do marketing 5.0. Então a gente vem do 1.0, que é eu produzo e vocês compram. Então
Tem uma frase do Henry Ford que diz: todo mundo pode ter um carro de qualquer cor, desde que seja preto. Você tem o 2.0, que eu começo a olhar para o consumidor, mas de uma maneira muito voltada para a venda. Você tem o 3.0, que o meu produto por si só ele já não se diferencia, então vamos pensar em causas que esse produto abraça. Você tem o 4.0, que engloba a questão do digital, das redes sociais. E você tem o 5.0, que é um passo, um degrau... Futurista. Assim, um futurista. Em que você tem robôs. E hoje faz nem tão futurista assim. Serviços muito básicos hoje, você acessa pelo WhatsApp e você é atendido por um bot. E às vezes resolve sua vida muito bem. Então você precisa de uma segunda via de uma fatura, você acessa um número de WhatsApp, você bota lá o seu CPF, o robô já vai lá e já te dá o PDFzinho com a fatura. O que é bem interessante dentro dessa didática é que o 1.0 e o 5.0, eles ainda se aplicam. Eles né? coexistem. Como é que é para o profissional de marketing, como é que é para quem trabalha dentro disso, navegar, né, por entre essas etapas e entender? Eu acho que é aí que está o grande diferencial de você olhar para o seu cliente de fato. Eu acho que a atividade da gente não é fast fashion, ou seja, não vou numa loja de departamentos, escolho uma roupa e essa roupa vai caber no meu cliente. Eu acho que o nosso trabalho ele é alfaiataria, ele tem que ser sob medida. Então tem clientes que ele está no estágio do marketing 1.0 ou 2.0 e que naquele momento, naquela circunstância, é o melhor para ele. Então, não adianta você querer complicar se você já tem um ecossistema ali todo montado. Então, acho que o principal é esse olhar no marketing de alfaiataria, de você medir exatamente a distância, o tamanho da manga, o tamanho, onde é que vai ficar o ombro, o tamanho aqui da calça. E aí você consegue mensurar para você não ter um superdimensionamento. Então você tem produtos que não faz sentido você falar, ou pode ter clientes que não faz sentido você falar no marketing 5.0, porque você precisa respeitar o estágio de cada marca. Sim. Então não é que ele não possa chegar lá, mas você precisa entender que naquele momento aquele traje ele precisa ser feito sob medida e aquela solução ela precisa ser customizada. Eu acho que a gente caminha o marketing, a comunicação como um todo, para essa personalização, que a gente entenda a realidade do cliente e ofereça uma solução adequada para o cliente. Eu gosto muito de correlacionar com a vida real da gente, porque se nós pensarmos o processo de tomada de decisão, o processo de formação de marca é muito parecido com o que a gente faz no dia a dia. Você não vai numa loja, experimenta uma calça, a calça está apertada em você, você não consegue respirar, você precisa de um balão de oxigênio para respirar porque a calça está muito apertada. E o vendedor diz: ficou ótima, nossa, vamos levar 3 calças dessas. Você desconfia daquele vendedor, né? Você diz: poxa, esse cara não está sendo legal comigo. Quando na verdade, quando o vendedor diz: rapaz, não está legal, vamos ver se tem outro modelo, outra opção, você não gostaria? Isso é muito mais honesto. Isso é alfaiataria, assim, você pensar naquela circunstância e não pensar em simplesmente vender o produto ou oferecer uma solução que vai valer para vários. Isso aí que você traz remete muito àquela coisa de que o consumidor, o cliente, de uma forma geral, ele tem um senso crítico, e esse senso crítico, com toda essa bagagem digital e esse acesso à informação, ele fica mais aguçado e mais seletivo também. Então essa coisa de, olha, eu vou usar aqui, tá ótimo, você ficou bem, talvez isso traga uma resposta muito mais negativa do que positiva. Você tentando agradar falsamente, você traz um outro recorte, né? Então, o cliente está tendo um posicionamento diferente dentro do mercado? Isso que você comentou é muito legal, porque quando a gente vai a partir do avanço da tecnologia digital, o cliente passa a ter muito mais voz. Olha que legal, você vai reservar um hotel. Dentro do site onde o hotel está sendo oferecido, você tem avaliações positivas e negativas. Você vai comprar um tênis, você entra numa plataforma qualquer. Dentro da plataforma do tênis, tem gente dizendo que é muito confortável, tem gente dizendo que é lindo, tem gente dizendo que é apertado, tem gente dizendo que correu 200 metros na beira-mar e ele está com a língua de fora. O cliente tem voz. Então não adianta a gente subestimar o consumidor.
Então o marketing ele não pode subestimar o consumidor. O consumidor ele tem voz e ele já tinha essa percepção. O consumidor, dentro de uma maneira geral, ele sabe o que é que ele quer. Então, por exemplo, vamos pensar no processo da compra de um produto. Hoje o consumidor, ele muitas vezes sabe mais que o vendedor. Ele vai comprar uma TV, Já fez uma pesquisa, ele já né? fez uma pesquisa e hoje é ainda mais fácil, porque ele delega essa pesquisa para o estagiário dele, que é o ChatGPT, são as plataformas de inteligência artificial, Gemini. Então, na verdade, se as pessoas, se o mercado não se atualizar e não entender que, por exemplo, o vendedor ele é muito mais um consultor do que alguém que tira pedido. Ou um negociador, né? Ou um Porque bom às vezes negociador. Você já sabe o que você quer. E aí você vai fisicamente buscar ali uma melhor oportunidade, um desconto. Um desconto, uma possibilidade de entrega mais rápida, se ele tiver uma demanda mais urgente. Então, as empresas, as marcas, elas têm que entender têm que se entender e se encaixar como facilitadores da vida do consumidor. O consumidor, ele sabe o que é que ele quer. O consumidor, quando ele chega para comprar uma TV que, sei lá, custa 5 mil, 6 mil reais, ele já pesquisou, ele já botou lá no Google, no TikTok sobre a TV, ele já viu unboxing, ele já viu uma série de informações, ele tem mais informação porque ele está comprando uma TV dessa vez. O vendedor está vendendo vários produtos ao mesmo tempo. Então ele tem mais profundidade na informação. É verdade dizer que esse trabalho de marketing ele atua também diretamente nesse nicho de pesquisa, uma vez que as informações que são passadas através de uma campanha muito bem feita e que despertam aquele desejo de consumo, elas já trazem muito de informação também. Tipo, eu já sei mais ou menos aquilo que eu quero receber e o que está sendo entregue a mim, né? Então, é verdade também dizer que o marketing agora, ele é como se ele acompanhasse desde o nascedor até a pós-venda? Eu acho uma das grandes mudanças do marketing nos últimos tempos é que o marketing agora ele é tudo. O marketing está nas vendas, o marketing está nos recursos humanos, o marketing está na cultura organizacional, o marketing obviamente está nos pontos de contato, seja na rede social, seja num comercial, numa TV linear, seja num painel de LED. Então, eu gosto de pensar o marketing, vamos pensar o Wi-Fi da nossa casa. Tá? Você não vê o Wi-Fi, mas quando você conecta, você sabe que está lá. Você não vê o Wi-Fi, olha, tem uma onda de Wi-Fi passando, você não vê isso. Mas o Wi-Fi, ele está lá. A gente precisa pensar o marketing sobre essa perspectiva. A perspectiva de que ele deve fazer parte, permear todos os espaços da empresa. E sempre comprometido com a venda, que é o que mantém uma empresa funcionando, né? Eu acho que Sam Walton, do Walmart, gostava de falar que o pior cliente é aquele que simplesmente decide gastar seu dinheiro em outro canto, que deixa de ir para sua loja e gastar dinheiro em outro canto. Então não adianta eu ter um marketing ou uma comunicação super arrojada se ela não tem comprometimento, se ela não tem ligação com a venda. Eu não posso ter um marketing ultra agressivo que não tem comunicação ou conexão com a cultura organizacional. Então, o marketing ele acaba funcionando como um elo que conecta várias partes da empresa em torno de alguns objetivos, dentre os quais o principal é a venda. Então, o marketing ele faz parte do processo de venda. Dentro na área comercial, o marketing ele tem por obrigação facilitar a percepção do consumidor através de associações fortes, favoráveis e exclusivas para efetivar a venda. Então ele torna as coisas mais simples. Se a gente pensar que essa relação a gente olha muito de uma forma bem separada, a marca e o consumidor, né? A marca e o cliente. Mas se a gente pensar que a marca também é um cliente, e se a gente pensar que do ponto de vista do marketing, o teu cliente é a marca. E o teu olhar está no cliente da marca, né? É um 360 graus que a cabeça precisa funcionar muito bem num processo criativo e de conexão entre esses pontos. Com certeza. Quando a gente cresceu, eu cresci num modelo que era estímulo-resposta. Ou seja,
televisão falava, a audiência assistia. Rádio transmitia, a audiência ouvia. O jornal era impresso, distribuído, o leitor lia. A gente está agora num ambiente que é todo mundo junto e tudo misturado. Então, a marca, ela se comporta na rede social, ela é uma pessoa. Tanto que surgiu o termo de persona, ou seja, você personificar. Como é que você personifica a sua marca? Então, hoje a gente vive imerso no mundo em que marcas e pessoas elas coexistem, né? Então, qual é a grande dificuldade? A gente conseguir que as pessoas se envolvam com as marcas. Esse ano eu estive em Atlanta, no mundo da Coca-Cola, onde a Coca-Cola surgiu, e é muito maluco você pensar que as pessoas pagam e pagam caro e lotam espaço para consumir conhecimento sobre uma marca. Você chega lá, tem uma fila enorme de pessoas que entra. Eu estava lá para consumir conhecimento sobre a marca, não era mais o produto. Eu queria saber quando essa marca surgiu, o que é que tem, qual é a Coca-Cola que bebem na Indonésia, quais são os refrigerantes que bebem na Indonésia, no Zimbábue, e tem tudo lá, tem as torres com vários refrigerantes. Então, quando você começa a olhar por essa perspectiva de marcas que conseguem se tornar desejadas para serem consumidas, inclusive por forma de conhecimento, você começa a entender toda essa mudança. Não é mais só sobre vender o produto, é sobre vestir a camisa do produto. Exemplo clássico do iPhone, que as pessoas dormem em frente à loja para ser um dos primeiros a adquirir o iPhone novo, o iPhone da vez, né? Então, quando você consegue esse estágio de a marca defender, aliás, o consumidor defender a marca, você entende que não é mais também sobre vendas. Existe um ecossistema que precisa ser construído. Existe esse olhar, né, como você está trazendo aí, olha, aquilo que eu escolho consumir me identifica. Aquilo que eu escolho vestir comunica algo sobre mim, né? Então, é como se essa segmentação que a gente vê hoje muito clara em todos os aspectos da vida humana, ela traz também para essa questão do consumo. Ele deixa de ser o liquidificador porque faz uma função de liquidificar Exatamente. algo e passa a ser, olha, eu uso esse porque essa marca X defende uma causa que eu me alinho com ela. Exato. Ou a minha casa tem um estilo X e esse representa modelo esse lifestyle especificamente está acoplado ali. Exato. Então é tudo muito segmentado. A gente, a partir do momento, eu gosto sempre de olhar para a linha histórica, porque a linha histórica entrega muita coisa para a gente. Então você tem aí, por exemplo, década de 50 do século passado, você tem o início da industrialização no Brasil. Então, produtos que nunca já... Minha avó, quando criança, não teve, ela, como adulta, ela começa a ter contato. Então, você tem vários produtos surgindo e você tem uma demanda reprimida que consome esses produtos. Então, não existe muita preocupação com marketing, porque você tem... Eu citei o exemplo das máscaras da pandemia, que eu quero uma máscara, né? Eu quero algo. Uma demanda imediata. O que a gente tem hoje? A gente tem as indústrias, de uma maneira geral, a forma de produzir muito parecida. Então você tem produtos muito parecidos. E aí não é mais sobre o valor de uso do produto, é sobre aquilo que aquele produto representa. Não necessariamente atrelado a uma causa, mas pode ser um lifestyle. Então, existem determinadas marcas que representam determinados nichos, que conversam com esse nicho e que para outros já não funciona. Então, é mais até do que uma causa, é um lifestyle. Hoje, como os produtos são muito parecidos entre si, então tem a brincadeira do time Apple e do time Samsung, né, o time Android. Então, você tem esses núcleos que eles se identificam com lifestyles, que eles se identificam com o universo da marca, e isso conecta as pessoas. Então, outra mudança substancial é que cada vez mais a gente para de falar com massas e passa a falar com grupos e indivíduos, com comunidades. Daí vem outro conceito, que é a necessidade de formação
de comunidades que representem ou que defendam ou que, de alguma maneira, sejam favoráveis e usem aquela determinada marca, aquele determinado produto. Então, quando a gente olha faz uma linha, traça uma linha cronológica em que a gente tem um processo grande de industrialização rápido, você começa a produzir diversos produtos, você tem um consumo imediato, talvez sem grande critério, e aí você passa por um momento de escolher. Eu vou fazer um paralelo com um eletrodoméstico relativamente recente, que todos nós amamos, eu adoro também, que é a Airfryer. A Airfryer é um eletrodoméstico relativamente recente, né, que salva a vida da gente. Recente, que consegue aí abranger uma grande massa. Uma grande massa que tem muita utilidade, mas quando a Airfryer surgiu, a gente comprava uma Airfryer, né? A gente acha que está inventando a roda o tempo todo no marketing, mas a gente está vendo os exemplos na nossa cara do que acontecia 70, 80 anos atrás. Então vamos pensar na Airfryer. Quando esse eletrodoméstico surgiu, a gente comprava uma Airfryer, né? Hoje, você já tem a Airfryer que ela é quadrada, a Airfryer que ela é redonda, a Airfryer que é, sei lá, é branca, a Airfryer que é vermelha, a Airfryer que tem um andar, a Airfryer que tem 2 andares. Outras funções. Outras funções, tem um PlayStation acoplado, né? Brincadeira, não tem mais. Não duvido, hein? Mas você começa a ter. E aí, você saiu de um estágio que era comprar um Airfryer, e agora você tem várias opções. E isso é lindo, né, do ponto de vista de concorrência, porque pela necessidade de eu me destacar comercialmente, eu começo a ouvir mais o consumidor e entender que de repente é legal um Airfryer de 2 andares. De repente, o Airfryer de 2 litros não seja suficiente para uma determinada família, e que tal se a gente fizesse de 3,5 litros? Então, esse exemplo que eu dei lá atrás do liquidificador, um exemplo aleatório, a gente pode olhar aqui e pensar... Vai sendo replicado. Vai sendo replicado. Então, houve um primeiro momento do produto, disseminou-se o produto e começou-se a entender que só vender aquilo ali não funcionava. E que o próprio consumidor, eu acredito que houve pesquisas, houve grupos focais, o próprio consumidor começou a dizer assim, poxa, seria legal se tivesse 2 andares, porque eu faria isso, faria aquilo. Eu tentei assar um bode inteiro, é um exagero, tá, pessoal? Tentei assar um bode inteiro na Airfryer e não deu. Tem como ela ser maior? Né? Então, você começa a ouvir o consumidor e a própria concorrência e a necessidade de continuar sendo competitivo faz com que as empresas modifiquem os produtos. Se a gente levar isso, eu falei da Airfryer, mas se a gente pensar no carro, mesma coisa. Verdade. Tem uma frase que diz que o paladar não retrocede. O paladar ele não retrocede. Então, se você se acostumou, por exemplo, a andar de ar-condicionado no carro, você não quer mais andar sem ar-condicionado, né? Se você se acomodou, coisa simples, a não ter que baixar mais o banco para outra pessoa descer, agora você quer um carro de 4 portas. Então você entra nos carros hoje populares de entrada, nas linhas de entrada, ele já tem som com Bluetooth, ele já tem ar-condicionado, ele já tem 4 portas, ele já tem direção elétrica, coisas que há alguns anos eram itens opcionais, né, que chamava. Opcionais de luxo, né, opcionais de luxo, sonho de consumo. Sonho de consumo. Então, a indústria, o mercado, ele é muito ágil para entender isso. E eu acho que até do Adam Smith, uma frase que ele fala, que não é pensando no cliente que o padeiro quer fazer o melhor pão, que o açougueiro quer oferecer o melhor corte de carne, é porque ele sabe que oferecer o melhor corte de carne, que oferecer o pão mais fresquinho, contribui para a perenidade do negócio dele. Então essa concorrência, o mercado ele entende, vê a concorrência e acaba olhando para essas possibilidades para atender quem? O cliente, o consumidor. Eu queria trazer agora, ouvir a tua reflexão sobre uma outra construção. Vamos pensar que a gente vive num momento de explosão, de tudo muito rápido, de tudo acontecendo na velocidade da luz ou mais. Então, assim, eu tenho um sentimento, em alguns momentos,
de que está tudo tão acelerado e está tudo tão mecanizado que as pessoas, aí falando do ponto de vista de cliente, como cliente, Tá. você busca algo mais próximo do original, você busca algo mais com uma visão mais tranquila, uma coisa mais confortável visualmente, que te traga uma sensação ali de proximidade, de algo que eu consigo dominar, digamos assim. Isso é real dentro dessa relação produtos e clientes e como é que o marketing enxerga isso? Porque eu tenho uma sensação de que em alguns momentos, propagandas mesmo trazem esse retrocesso, esse olhar para trás. Olha, vamos desacelerar aqui, rebobinar a fita, porque está demais. Eu queria que tu analisasse um pouco essa conjuntura. Eu brinco dizendo que a digitalização está tão grande que a gente está caminhando cada vez mais para um contato pessoal. Em que sentido? Daqui a pouco não, hoje você já não sabe se um vídeo seu ou meu que a gente encontra na internet, se ele foi real ou se foi IA. Então o que vai valer sou eu olhar para você, você olhar para mim, eu saber que eu estou aqui, você saber que você está aqui e que somos de carne e osso e que isso é uma experiência real. Acontece que a gente nunca teve tantos aplicativos para poupar nosso tempo e a gente nunca teve tão pouco tempo. Essa é a verdade. Fecha. A conta não fecha. Nós temos um Uber para pedir táxi mais rápido, nós temos iFood para pedir comida e outros produtos na nossa casa mais rápido, nós temos o aplicativo do banco para pagar as contas e não ter que ir para o banco, nós temos o WhatsApp para facilitar o nosso contato, por aí vai. E a gente nunca teve tão pouco tempo. De repente, no panorama urbano, de repente o outdoor branco ele chama mais atenção do que qualquer outro, porque você nunca teve tanta comunicação externa, você nunca teve tantos estímulos. A conta não fecha, Elba, porque o nosso dia continua com 24 horas, porque nós continuamos humanos, é isso. Porque a gente continua estudante, pai, trabalhador, cliente, então a conta ela não vai fechar. Eu acho que esse olhar, o consumidor, às vezes, sem entender, ele já está tendo esse olhar de respiro, assim, de peraí, né? É uma música calma, deixa eu respirar um pouco, né? Né? Exato. É meio que isso, assim, ele dá quase que uma necessidade. É uma necessidade dele. E aí as marcas começam a olhar para isso. Então você já tem campanhas, por exemplo, nós já fizemos campanha nesse sentido, de assim, desliga o celular um pouquinho, fica com teu filho, né? Já existe movimentos nesse sentido. Existe uma espécie de síndrome que se fala muito, que é a FOMO, não sei se você já ouviu falar, que é Fear of Missing Out, seria medo de ficar de fora. Então a gente acorda com o celular, a gente dorme com o celular é a primeira tela que a gente vê. Como se você não estivesse perdendo alguma coisa, se você não posso perder. Peraí que eu tenho que pegar um tempo aqui para olhar o que é que está acontecendo. E isso, como todo movimento, absurda, né? Mais uma vez, eu gosto de olhar para a história, porque a história é toda feita de movimentos cíclicos. Então a gente acha que sempre está descobrindo a pólvora, né? Nossa época é a mais disruptiva, né? A época da Guerra Fria, da chegada do homem à Lua, foi a época mais disruptiva, a gente nunca ia superar aquilo ali. A era da internet, o advento da internet, era mais disruptiva, a gente nunca ia chegar. Agora a gente está vivendo uma era disruptiva que a gente nunca ia chegar. Os romanos achavam que estava vivendo uma era que jamais a humanidade ia conseguir superar. Na época que ele se alimenta da filosofia grega, ao mesmo tempo se arma com poder bélico, conquista praticamente toda a Europa e ninguém vai conseguir superar aquilo ali. Mas a gente precisa olhar o mundo de uma forma cíclica. Então, o que a gente já começa a ver é um contramovimento. Tem um livro muito legal que se chama Fábrica de Cretinos Digitais. O título é forte, mas ele fala justamente do apelo às telas e do prejuízo que o excesso de tela causa nas crianças, nos adolescentes, inclusive nos adultos. Isso tem um impacto direto, para a gente voltar para a nossa estrada aqui, voltar para a nossa BR, isso tem um impacto direto no marketing. Porque, por exemplo, a gente está tratando view como moeda, teve 1 milhão de views.
Mas um vídeo de 30 segundos que a pessoa só vê 3, e a média vai ser mais ou menos essa, 3, 6, 7, 8, ela conta um view. O desafio das marcas não é mais ter espaço para se comunicar. O desafio das marcas é conseguir a atenção das pessoas para ser de forma rápida para ser percebido, porque nós estamos mergulhados em informação o tempo todo. Se você participar de uma reunião de meia hora, de 40 minutos, você tem que tirar as mesmas meia hora, 40 minutos depois para responder o seu WhatsApp. E ali no WhatsApp vai ter de tudo, vai ter alguma coisa de trabalho, vai ter um médico perguntando se a consulta está confirmada, vai ter uma reunião, pode ter uma reunião da escola do filho, pode ter os amigos combinando alguma coisa no final de semana. Então, uma pressão. A realidade é que a gente está mergulhado em informação. É verdade. Qual é a dificuldade que nós temos como profissionais de marketing, de comunicação? Como é que nós nos comunicamos com as pessoas? Voltando para a história e voltando para os movimentos cíclicos. Sabendo que haverá um desgaste natural neste modelo, como as marcas deverão se comportar para continuar tendo a atenção das pessoas. Algumas marcas apostam no contradiscurso. Então, a gente fez, por exemplo, isso em 2018, a gente fez uma campanha para uma escola, 2018, em 2025, pré-pandemia, sem esse salto que a pandemia deu no digital. Sim. A gente fez uma campanha que era Conecte-se ao Offline. Ou seja, papai, mamãe... Parecia que estava prevendo o caos. Prevendo, mas da mesma forma que a gente já previa ali, hoje a gente prevê um contramovimento. Porque a história ela se dá assim, movimento contra movimento. Você pega a literatura, você tem o romancismo, aí você tem as fases, você tem o realismo que se contrapõe ao romancismo, depois você tem o parnasianismo que se põe... Você tem movimento contra movimento. Se você pegar a música, você tem um rock progressivo, solos elaborados, melodias elaboradas, Pink Floyd, meia hora tocando um solo, e aí você tem o movimento punk, que são 3 acordes, a gente vai fazer música com isso mesmo e acabou. E aí você vai... Então, a vida ela é feita de movimentos e contra-movimentos. Você pega a economia, movimentos e contra-movimentos. As economias se abrem, as economias se fecham. Então, por que isso será diferente no que a gente está vivendo agora na comunicação do marketing? Então, haverá um desgaste natural, já há um desgaste natural. Houve um momento em que a gente acessava tudo a todo tempo. Hoje a gente já tem algum pudor, você já percebeu? Se você mandar alguma mensagem de trabalho depois das 6, depois das 7, você já bota assim, desculpa pelo horário, estou mandando você isso, você lê quando for possível. Eu gosto de mandar assim, leia só amanhã, etc, 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 etc. Já existe Eu acho que a gente começa a se comportar dentro desse contexto. Exato. Né? E aí tem um outro ponto que a gente já falou e que é como se o tempo todo a gente estivesse se contradizendo, né? Nesse movimento cíclico que você traz. Porque, olha bem, eu tenho uma gama de informação absurda, uma quantidade que a mente humana fisiologicamente não é capaz de filtrar e de decodificar na velocidade em que isso chega. E, ao mesmo tempo, eu tenho que comunicar algo, quando se fala marca-cliente, trazendo aqui para a nossa conversa, eu tenho que comunicar uma ideia de um conceito completo. Então, assim, eu tenho que fazer isso em cada vez menos tempo. Então, é como se eu tivesse sempre raso. Eu não consigo mais ser profundo. Eu tenho porque eu preciso de tempo para construir essa correlação, essa conexão. Então, é um desafio absurdo. A sensação que dá, e aí eu queria que a gente trouxesse essa conversa para o seu olhar profissional, para o cliente, como é que você conversa, né? Olha, eu estou do outro lado, eu estou falando para você, mas eu queria que você falasse para os clientes como é que eles fazem um filtro, né? Como é que profissionalmente eles podem se comportar dentro desse mercado tão louco. Os clientes mais profissionalizados, eu vou chamar de profissionalizados, clientes que têm bons departamentos de marketing, que têm bons profissionais de marketing, eles já entenderam que tudo eles não terão. Então, essa mensagem completa, ela não vai existir. E o que a gente vai ter é uma adequação da mensagem ao meio. Então eu não posso pensar, por exemplo, que num painel de LED de 10 segundos eu vou conseguir transmitir toda a minha ideia da campanha.
Mas aí eu vou trazer a agenda setting, que a gente estudou lá na faculdade, que eu não consigo determinar a atitude das pessoas, mas eu consigo fazer com que elas pensem naquilo que eu estou sugerindo. Então eu preciso começar a adaptar a minha mensagem ao veículo e ao meio em que eu estou veiculando, sabendo que tudo eu não terei. Se a nossa moeda principal é a atenção, se eu tiver conquistado 10 segundos, 7 segundos a atenção, eu já estou muito feliz. Então existe um certo pensamento conservador nesse sentido, de não achar que o cliente vai reter todas as informações. Eu acho que nesse caso, e até para quem está assistindo a gente, para quem é cliente, para quem é empresa, na verdade, é pensar quando a gente é cliente. Isso. Faça esse exercício de quando a gente é cliente. Quando a gente, por exemplo, quer trocar de carro, quando a gente não quer trocar de carro, a gente passa por um anúncio de carro e não se importa. Quando a gente começa a pensar em trocar de carro... Parece que os anúncios estão em todos os lugares. Minha esposa, quando eu estava grávida, ela tinha essa sensação, né? Ela tem algum conhecimento de causa nisso, nós temos 5 filhos, né? Ela dizia que parece que todas as mulheres estão grávidas. Por quê? Porque você fica mais atento a isso. É a mesma coisa quando você está interessado em determinado produto. Então, primeiro, tudo não teremos. Por quê? Porque a comunicação está muito fragmentada e o tempo dos consumidores está valendo ouro. Segundo, pense em você quando você vai adquirir um produto. O processo eu gosto muito dessas analogias, e o processo de conquista do consumidor, o processo de formação de marca, ele se dá em vários momentos e é o processo do tiquinho. Um tiquinho daqui, um tiquinho daqui, um tiquinho daqui, um tiquinho daqui. Se a gente pensar numa academia, a gente vai um dia malha um determinado grupo de músculos, depois vai outro dia um determinado grupo de músculo, aí a gente faz um pouquinho de cardio, mas a gente faz isso e chega em casa, come uma torta de chocolate, eu botei todo o trabalho a perder. Mas aí eu me alimento direito, eu bebo muita água, eu durmo pelo menos 8 horas, e esse processo todo constrói... Vai te dar um resultado. Vai te dar um resultado. Marca é a mesma coisa. Daí porque é importante, e retomando quando a gente conversa e fala que o marketing é como o Wi-Fi, daí porque é importante que o marketing seja o maestro, que ele faça a regência de vários setores da empresa. Porque eu não posso ter uma comunicação de uma forma e um atendimento de outro. Eu não posso ter um atendimento de uma forma e uma cultura organizacional que contradiz a minha forma de me comunicar e a minha forma de atender. Eu não posso ter uma forma de cultura organizacional, de atendimento, de comunicação que contradiga meu processo seletivo. Então, as coisas elas estão mais do que nunca, elas estão interligadas. É um verdadeiro emaranhado. O que é mais desafiador, mas ao mesmo tempo ele é mais interessante, assim, ele é mais... Faz um sentido. Ele, por ser mais desafiador, ele é mais interessante no sentido de a gente gostar desse desafio. Sim. Né? De gostar desse desafio. A gente, como eu comentei, a gente vive um momento top-down, né? Você quer que sua marca apareça, você coloca ali na televisão, a televisão ela vai lá e divulga em determinados horários, todo mundo viu. Né? Hoje não, hoje você tem muito mais canais e isso torna muito mais democrático o processo de formação de marca. Por exemplo, profissionais liberais hoje estão tendo um espaço que eles nunca teriam ou tiveram no passado. É verdade. Então eu brinco dizendo que as redes sociais elas alavancaram algumas profissões de uma maneira que sem essa plataforma não seria possível. Vou pegar um exemplo de um educador físico, vou pegar um exemplo de um nutricionista, vou pegar um exemplo de um arquiteto. Então imagina onde ele teria esse espaço para mostrar o produto dele, para falar sobre o produto dele, para construir uma comunidade. Ele iria para uma televisão aberta? Ele iria para uma rádio? Ele iria para um jornal de grande circulação? Ele não tem essa condição, então ele é um profissional liberal. Então as redes sociais e a mídia digital, né? de alguma maneira, democratizam, mas não existe bônus sem ônus e ônus sem bônus, né? Cada escolha é uma renúncia. Ao mesmo tempo, você tem uma competitividade por atenção muito maior. Porque agora eu não vejo mais os comerciais que estão na televisão, não vejo só o rádio, eu vejo
o nutricionista que é legal, que eu sigo, que eu gosto, os nutricionistas, porque eu não sigo só um, eu posso seguir vários. Eu vejo o arquiteto, eu vejo o educador que eu acho bacana, eu vejo as páginas de futebol, de vôlei, basquete, eu vejo as páginas de música, ou seja, as marcas não estão disputando só com marcas, as marcas estão disputando com todo mundo. Então não é mais... A concorrência aumentou. A concorrência aumentou. A gente só precisa pensar que não é que os cientistas descobriram a forma do dia da gente virar ter 56 horas. Não, nosso dia continua, para ser exato, com 23 horas e 56, não são nem 24, tá? 23 horas e 56 minutos. Se o nosso dia tem 23 horas e 56 minutos, oferta e demanda. Se eu aumentei se a demanda por conteúdo aumenta, se a oferta aumenta, o nosso tempo ele vai diminuir e vai ficar mais caro. Então, basicamente, resume-se a lei da oferta e demanda. O nosso tempo ele vai ficar mais caro, por quê? Porque eu tenho uma quantidade absurda de informação. Pense que hoje nós podemos escutar em poucos segundos a música que nós quisermos do planeta. Nós podemos buscar o hotel que nós quisermos do planeta. Nós podemos buscar a informação do produto que nós quisermos do planeta. Se você chegar em casa cansado na sexta-feira, vou assistir um filme, você assiste ao filme que você quiser do planeta. Então isso, tudo muito rápido e muito fácil. Possibilidades maravilhosas. Porém, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Como diria aí do filme do Homem-Aranha. Então, você, ao mesmo tempo, as marcas têm uma responsabilidade muito grande de fazer uma entrega muito boa para merecer a atenção das pessoas. É essa conquista. É uma conversa muito gostosa, estimulante, que a gente passaria aqui horas. E eu ainda teria alguns pontos para trazer, mas eu vou fundi-los aqui numa pergunta final, que junta duas vertentes. Uma delas eu até suponho qual será a sua resposta pelo desenrolar do nosso bate-papo, que era a sua visão para o futuro, né? Como é que você enxerga isso? E aí eu já vou trazendo aqui um pouco do que você trouxe, que são esses movimentos, né? Mas eu queria que você elaborasse aí essa sua visão de futuro. E junto a isso, um outro ponto que eu tenho observado bastante nessa relação marca-consumidor, que é o consumidor final buscando cada vez mais experiências. Né? Viver, eu acho que é tudo tão fácil e tudo tão muito e tudo tão intenso que as pessoas, e tudo tão superficial, que as pessoas querem viver na vida real as experiências, né? E isso tem sido visto com muita força no mercado. Então, essa minha pergunta final, que é quase uma dissertação, mas queria que a gente encerrasse com o seu olhar sobre esses dois pontos. As pessoas, e a gente precisa considerar, não dá para simplesmente recortar e tirar do panorama uma pandemia que nós tivemos que limitou substancialmente o contato interpessoal. Nós, por natureza, somos seres gregários. Nós temos a necessidade de estar com pessoas. A partir do momento que você tem esse cenário de pandemia que limita isso, a partir do momento que faz parte da nossa natureza ser gregário, e a partir do momento que a internet, as redes sociais colocam tudo de uma forma tão fácil de conteúdo na tela, instintivamente, naturalmente, nós caminhamos para as experiências. Como é que isso se dá? Eu nunca vi tanto evento, por exemplo, corporativo. A necessidade das pessoas estarem lá juntas. Exato. O que é que me faz, por exemplo, eu já fui 2 anos, a gente está caminhando para ir para o terceiro, o que é que me faz sair daqui, pegar um avião, ir lá para os Estados Unidos, 3 dias de feira, assistir, pular de uma palestra para outra, sabendo que eu encontro o conteúdo dessas palestras, de alguma maneira, daqui do Brasil, em veículos especializados. Então, a gente tem essa necessidade de estimular os 5 sentidos. Então, isso faz parte da nossa natureza. Houve uma pandemia que limitou substancialmente esse contato e as marcas entenderam que, havendo essa necessidade, o mercado é muito dinâmico, que entendendo essa necessidade, elas passam a investir nesse tipo de movimento. E aí eu vou abrir um parênteses que é importante, que é como as marcas lidam com isso. Aqui no Ceará a gente já não vê tanto, no Brasil tem, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum as flagships. Flagships são lojas voltadas para a experiência.
Imagine que eu fui numa loja da Mercedes-Benz, lá nos Estados Unidos, que não vendia carro nem motor, vendia roupa, e lá tinha o carro real que o Lewis Hamilton utilizava na Fórmula 1. E eu podia, num cantinho, dirigir o mesmo simulador de Fórmula 1 que eles utilizaram. O Lewis Hamilton saiu já da Mercedes, mas o carro dele estava lá. Então, as flagships são lojas pensadas para a experiência do consumidor. Por quê? Porque as marcas entenderam que o processo de compra ele não vai se dar, o processo de compra não vai se dar apenas na internet. Eu vou te dar mais 2 exemplos que são muito reais na vida da gente. Mais uma vez, se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai encontrar exemplos correlatos. Então, as flagships são muito comuns hoje nos Estados Unidos. Você entra numa loja, por exemplo, da M&M, na Times Square, é uma loja de chocolate, mas não é uma loja de chocolate. É uma loja que você tem várias atrações e, inclusive, tem um produto lá. E, por acaso, tem um produto. Existe ele naquela prateleira. Você entra na loja da Disney, é a mesma coisa. Você tem lá os brinquedos para a criança manusear, você tem toda uma experiência, você tem os personagens apresentações teatrais. Apresentações teatrais. Então, as flagships, elas entenderam que essa concorrência ela não vai se dar na internet. A internet não é exatamente o campo de batalha para isso. A internet vai ser um lugar de conversão. Eu fui, há alguns anos, eu fui para o Beto Carreiro com meus filhos, e lá tem um quadro muito legal, uma atração muito legal, que é o Hot Wheels. São carros em tamanho real, que simulam Hot Wheels, dão pirueta, pulo, fazem várias coisas. A gente foi em outubro para lá. Adivinha o que foi que meus filhos pediram no Natal, na época? Os carrinhos. Pista de Hot Wheels. Seria melhor para o pai, né? Os carrinhos, eles pediram a pista. A proporção pista de Hot aumenta, Wheels, né? Pela experiência. A gente teve a experiência em Santa Catarina, a conversão se deu em Fortaleza. Então, por que as marcas elas pensam na experiência? Porque elas sabem que o momento da venda tá todo mundo, sabe aquela cena de bolsa de valores típica da década de 90, da década de 80, que é todo mundo no telefone aqui gritando, joga os papéis? Hoje é a internet. É tudo muito congestionado. Então, as marcas elas tentam tirar a disputa desse lugar congestionado, entende que nós somos seres gregários, entende que nós gostamos da experiência, entende que nós não temos só o sentido da visão nem da audição, nós temos 5 sentidos, a percepção do ambiente conta muito, e elas trazem para esses espaços essa experiência. Então, o último exemplo, eu brinco com os clientes quando eu vou conversar aqui, que existe uma, e hoje caiu já mais um pouquinho, essa coisa de que quem converte é a internet, que a marca não precisa ter força. Aí eu brinco com eles dizendo, e é uma história real, que eu acho que foi um outdoor do show do José Augusto. Eu adoro o José Augusto, né? Inclusive, fui para esse show e eu vi no outdoor que ia ter o José Augusto, aí vi depois no BuzzDog que ia ter o José Augusto. Quem foi que levou a fama da venda? A internet. Eu entrei lá, fui procurar, foi a internet. Então, a conversão, ela se deu na internet. A construção do desejo daquilo foi feita ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter esse olhar, que ele é um olhar realmente 360, de que a internet ela faz ela resume esse processo, mas a questão da experiência, voltando para a sua pergunta, ela trabalha muito mais no processo de formação de marca, no processo de criação de brand, do que eu falei de associações fortes, favoráveis e exclusivas. Não é à toa que as marcas são endereços caríssimos, como a Times Square, estão investindo tanto em flagships. São empresas voltadas para a experiência. Você entra lá, você tira foto do lado do carro do Lewis Hamilton, você dirige o protótipo mesmo, o simulador que os pilotos dirigem, e se você não comprar nada, está tudo bem, porque você teve experiência com a marca. Então, esse tipo de olhar da experiência, ele faz com que essa diferença e essa possibilidade de o consumidor
ativar os 5 sentidos dentro de um local de uma marca contribui substancialmente para o que ela quer, que é a formação de percepção. Olha, acho que a gente vai ter que marcar uma segunda rodada dessa conversa. Estou olhando o Rodrigo ali do ladinho, já deve estar dizendo, olha, está na hora, está na hora. Chamar. E eu acho que a gente vai marcar um segundo round, porque realmente é uma conversa muito atrativa e que eu acho que traz muitas reflexões importantes para marcas, para consumidores, para todo mundo, né, de uma forma geral. Queria agradecer demais a presença. Seja sempre bem-vindo e vamos marcar aí a parte 2. Vamos sim, eu estou sempre à disposição. Um prazer estar aqui, ter essa conversa. É um prazer falar sobre o que eu mais gosto, né, comunicação, marketing. Que maravilha. E sempre que convidarem, eu vou estar por aqui. Obrigada, então, e até a próxima. A gente fica por aqui e até a próxima.